Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Raifran e hoje vamos dar novamente um conteúdo que trabalha com grandezas, ou seja, as relações entre unidades de medidas de massa, tá ok? Se você estava nas aulas anteriores, você vai ver uma semelhança entre o conteúdo, tá ok? Então, vamos lá! Então, primeira coisa que temos que falar é sobre as grandezas, né? Definimos por grandeza tudo aquilo que podemos, no caso, contar ou medir, ou seja, que pode ser contado e medido como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros, ok? Nessa tabela, fazemos de novo uma revisão, né, sobre as grandezas principais determinado até pela física, tá ok? Que no padrão internacional nós temos comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substâncias e intensidade luminosa. Alguns você conhece, outros são novos, mas todas têm uma unidade de medida padrão e tem um símbolo, ok? Na aula anterior nós falamos sobre comprimento, unidade de medida era metro. Já hoje nós vamos ver outro tipo de grandeza que nós utilizamos muito no dia a dia, tá ok? Então vamos falar sobre massa, tá ok? Mas vamos ver algumas definições antes disso, né? As medidas de massa surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Atualmente, é bastante comum fazermos compras de objetos que são medidos de acordo com seu peso, como verdura, carne, ouro, entre outros, ok? E pelo padrão internacional, utilizamos o grama, né? Ou seja, a letra G como símbolo, né? Como principal medida de massa. Então, quando fala massa, você tem que relacionar essa palavra com grama, tá ok? Certinho? Então, adiante, né, falando ainda sobre massa, né, pelo sistema internacional utilizamos o grama como a principal unidade de medida de massa. Mas existem dois grupos que são os múltiplos e submúltiplos que veremos mais adiante, tá ok? E aqui o nosso foco será as unidades mais usuais de massa, que são três: o quilograma, o grama e o miligrama, tá ok? Grave essas palavras: quilograma, grama e miligrama, né? Pessoal, um ponto importante que nós devemos falar é sobre múltiplos e submúltiplos do grama, tá ok? O grama possui como múltiplos unidades de medidas utilizadas para representar a massa de objeto com massa maior que o grama, ou seja, o decagrama, hectograma e o quilograma. Nós vimos nas aulas passadas que deca lembra 10, hecto 100 e quilo 1000. Além dos múltiplos, quando a massa é muito pequena, utilizamos os submúltiplos do grama para a representação da medida, que são três, ou seja, é o decigrama, o centigrama e o miligrama. Para cada uma dessas unidades possui um símbolo. Grave isso. E a gente vai ver melhor na tabela a seguir, né? Por quê? Quando você consegue fazer a conversão das unidades, você necessita do símbolo de cada um, ou a palavra de cada uma delas, para você fazer essa menção. Então, nós temos em ordem aqui decrescente o quilograma, hectograma, decagrama, o grama, o decigrama e o centigrama e o miligrama. Então, idem à aula anterior, você pode fazer de dois modos, ou utiliza a base 10 ou a vírgula. Quando você usa a base 10, voltando aqui na nossa tabela, você vai fazer o quê? Quando é do maior para o menor, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar por 10. Quando é do menor para o maior, o contrário, vai fazer a divisão por 10 cada momento que você pula a unidade de medida, tá ok? Vamos fazer algumas práticas para que você entenda isso melhor, tá ok? Então, é muito importante você estudar essa tabela aí, que é o nosso padrão para resolução, tá ok? Então, nosso primeiro exemplo número 1, fala o seguinte: no açougue comprei 5 kg de carne suína e 2 kg de carne bovina. Se convertermos o total de carnes em quilogramas para grama, será igual a quanto, né? Quem é que nunca comprou uma carne, né? Só que a gente não tem costume de falar muito quilograma, mas sim quilo, né? Então vamos lá, vamos às nossas opções, né? Ou vai ser 5.000 gramas, 2.000, 7.000, 3.000 ou 8.000 gramas. Vai ser uma das opções. Vamos fazer a resolução para a gente entender qual é a nossa alternativa? Então, aqui vamos fazer o uso da base 10, né? Então,
A questão fala que nós compramos 5 quilos de carne, ou seja, 5 quilogramas de carne suína e depois 2 quilogramas de carne bovina. Eu quero transformar tudo isso para grama. Então, o primeiro passo é o seguinte, observe quantas casas pulamos de quilos para grama. E se você olhar corretamente, vamos pular 3 casas para a direita. Veja, vou pular aqui 1, 2, 3. Fiz o primeiro passo, vamos para o segundo. O segundo passo é o quê? Vamos multiplicar a base 10 3 vezes ela mesma. Ou seja, eu tenho 7 quilos, ou 7 quilogramas. Eu vou pegar esse 7 e vou multiplicar 3 vezes o número 10. Quando você multiplica 3 vezes esse número, né, você vai obter, na verdade, 7.000 gramas. Ou seja, quando você tem, no caso, 5 quilos de um e 2 quilos do outro, transformando em gramas, será 7.000 gramas. Ok? Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais para entender melhor esse conteúdo, né? Então aqui vamos para o exemplo número 2, né? Nesse exemplo número 2 fala o seguinte: uma indústria em sua produção faz cerca de 350 gramas de sabão em pó por hora. Se quiséssemos transformar essas gramas em miligramas, como seria essa notação? Então você tem que anotar aí o número a ser trabalhado e qual unidade que vamos ter que transformar, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho as opções, né? Você vai ver que a letra A é 3.500, depois na letra B é 35.000, vai aumentando para 350.000, até na letra D 3.500.000. Vamos lá. Então, aqui vamos fazer diferente. Vamos usar a vírgula. Gente, uma dica, esse é o mais fácil, né? Então, vamos ter que transformar, né, esse 350 gramas em miligramas. Então, o primeiro passo, eu quero que você veja quantas casas pulamos de grama para miligrama. Faça a tabela e você vai observar quantas casas ela vai pular. Ou seja, ela vai pular 3 casas para a direita. Então, veja, vamos pular 1, 2, 3. Pulamos 3 casas, qual o próximo passo? Né? A vírgula irá 3 casas para a direita. Você vai reescrever aqui o número, já com a vírgula, né? E você vai pegar essa vírgula e vai pular 3 casas para a direita. Esse espaço que está faltando, você vai colocar zeros. Então, aqui a resposta será igual a 350.000 miligramas, né? Então, esse é o valor. Ou seja, nossa resposta vai ser a letra C. O uso da vírgula é só observar se vai para a direita ou para a esquerda e pular as casas. Tá ok? Bem tranquilo, né? Vamos para o nosso outro exemplo, né? O exemplo número 3. Vamos fazer aqui a leitura. Transformando 55.000 miligramas de farinha de mandioca em grama, isso é igual a quanto? Né? Eu vou ter algumas opções. Né, professor? É a letra A, 5,5 gramas? Ou a letra B, 55 gramas? Letra C, 550 gramas? Ou a letra D, 5.500 gramas? E quando a gente fazer o cálculo, vai ser uma dessas opções. Então, fazendo analogia às outras formas, né, vamos utilizar aqui o uso da base 10. Ou seja, eu quero transformar 55.000 miligramas em grama. Primeiro passo, novamente, observe quantas casas pulamos de miligramas para gramas. Olhando a tabelinha, é sempre indicado que você refaça, né? E você vai observar quantas casas vamos ter que pular. Ou seja, né, vamos pular 3 casas para a esquerda. Aqui nós temos 1, 2, 3. Qual o próximo passo, professor? Né? Vamos ter que fazer o quê? Dividir a base 10 3 vezes ela mesma. Então você vai fazer o que agora? Né? Repete o número, que é 55.000, e você vai dividir 3 vezes por 10. Quando você dividir esse valor, vamos ter a resposta, que no nosso caso será de 55 gramas. Tá ok? Então, o uso da base 10 aqui. Vamos agora, praticamente, fechar nossa aula com o exemplo 4. Tá? Vamos fazer aqui a leitura do exemplo 4, que fala o seguinte. Na embalagem de ração para gato, está escrito que continha cerca de 4 milhões de miligramas. Convertendo esse valor para quilogramas, né, vai ser o quê? Vai ser 4 quilos, 40 quilos, 400 quilos, 4.000 quilos ou 40.000 quilos. Né? Da mesma forma que fizemos as questões anteriores, vamos trabalhar aqui. Tá ok?
Então vamos lá, vamos fazer o uso da vírgula, que para nós vai ser o nosso plano A, tá ok? Ou seja, nós temos 4 milhões de miligramas, eu quero converter para quilogramas, ou seja, o nosso quilo, né? Então, o primeiro passo que está sendo um padrão é o quê? Observe quantas casas pulamos de miligramas para quilogramas. Veja que quando você vai pular uma casa para outra, vamos ter cerca de 6 casas para a esquerda, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 casas para a esquerda, então vamos para o segundo passo. A vírgula voltará 6 casas para a esquerda. Veja que o número ele é bem grande, né? 4 milhões. Então você vai colocar a vírgula, ok? E você vai pular 6 casas para a esquerda. A posição que vai ficar é entre o 4 e o 0, ou seja, quando eu converto, eu tenho aqui 4 quilos, ou 4,0 quilogramas, que é o mesmo resultado, ok? E nós chegamos na alternativa que é a letra A, tá bom? Então aqui, pessoal, praticamente, né, fechamos a nossa aula. Mas temos que fazer algumas informações a revisão, que é o quê? Grandezas é tudo que pode ser medido ou contado. Segundo, nós estamos falando de massa. E qual a unidade padrão dela, né? A unidade padrão é, no caso, a grama, ok? Para resolver as questões, precisamos de uma tabelinha que trabalha com múltiplos e submúltiplos, e temos duas estratégias. Ou você utiliza a base 10, multiplicando ou dividindo, ou você trabalha com a vírgula, que é mais tranquila. Pula quantas casas para a direita ou para a esquerda, tá ok? Então, aqui fechamos a nossa aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.